Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos à nossa série Como Posicionar-se em Cristo. Desejamos que você esteja abençoado, que esteja sendo abençoada através dos conteúdos que estamos postando aqui, em especial nesta série que nós estamos seguindo já há algumas semanas, tratando de vários assuntos relacionados a posicionamento do cristão, da cristã. Nosso objetivo é posicionar-se em Cristo. Nosso objetivo, nossa intenção é posicionar-se e contribuir para que cristãos e cristãs que têm tido esta compreensão da necessidade de compreender, de posicionar-se em Deus através da palavra de Deus, posicionar-se em Cristo, né, através da sua palavra, sejam incentivados a iniciar, ou seja, a continuar nessa caminhada. Haja vista a necessidade de nós nos esforçarmos para isso, né, como nós trouxemos já aqui em um dos nossos conteúdos, né? A vida cristã é uma vida contínua, ela é frequente, ela deve ser frequente, ela deve ser contínua. Nesta caminhada, nesse esforço de nos posicionarmos e nos mantermos posicionados diariamente, né? Isso implica tanto na nossa vida natural quanto na nossa vida espiritual. Nós iniciamos essa série tratando disso, né? E nessa caminhada nós precisamos nos basear no conhecimento, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós conhecemos, né? Então hoje nós vamos tratar de algo que tem sido um ponto, né? Um dos pontos que é tratado nesse sermão, posição de um crente em Cristo, e que você pode ter acesso a ele gratuitamente aqui. Abaixo dos nossos vídeos tem link que você pode ter acesso ao 100%, ao PDF 100% desse sermão, que trata desse assunto, a posição de um crente em Cristo. Então nós estamos trazendo fragmentos dele, né, desse sermão, trazendo que destaque de alguns pontos, tá? Porque nós precisamos compreender. Não basta apenas ouvir, não basta apenas ler. Nós precisamos compreender para poder colocar em prática, né? Porque é baseado em formas equivocadas de entender o processo de crescimento da fé cristã, é que muitos são imaturos espirituais, que muitos não crescem espiritualmente falando. Há muitos cristãos imaturos. E muitas das vezes não é imaturo no sentido da falta de conhecimento, uma falta de ouvir e de captar, na falta de entender aquilo que está ouvindo e de acreditar, de crer. Não é isso. É imaturo no sentido de não saber colocar em prática. Então fica parecendo uma criança, sabe aquela criança que ela nunca desenvolve autonomia, e quando ela vai levar a mão no prato para pegar comida, a mãe vem e pega e coloca na boca dela. E vai crescendo, vai se tornar um adulto que não vai saber pegar a comida no prato, não vai escolher o que quer comer, não vai preparar sequer o seu prato, né? Não estamos dizendo que é errado, que a pessoa, às vezes tem alguém que às vezes a gente ouve algumas pessoas que se orgulham de dizer, né? Aí não estamos questionando se é certo, se é errado, mas às vezes, apenas um exemplo. O meu orgulho de dizer que eu nunca fiz um prato na minha vida. Quem faz para mim é outra pessoa. Vai lá e pega, escolhe o que ela quer colocar no prato, faz o prato de comida e coloca para mim. Só falta pôr na boca, né? A pessoa nunca vai desenvolver uma autonomia. Então percebe?
Então é nesse sentido, é um sentido natural. Não estamos dizendo que é errado, né? É errado que a mãe faça o prato para o filho, para a filha, enfim, que a esposa faça o prato de comida, entrega o prato pronto para o marido, né? A única coisa que vai acontecer de forma prática, né? Com todo o respeito de quem gosta de fazer isso, quem tem esse hábito, né? Quem vai escolher o quanto que você vai comer é a outra pessoa. Você não vai desenvolver a autonomia de saber, hoje eu quero menos, hoje eu quero mais, hoje o meu estômago está precisando de mais, hoje o meu corpo pretendo colocar mais alimento para dentro do meu corpo. Quem vai decidir para você é a outra pessoa. A pessoa olha, a pessoa que está preparando o seu prato é ela que vai escolher o que você vai comer. Pode ter ali vários alimentos, até alimento que você não gosta, e depois você vai ficar bravo com a pessoa que fez o seu prato. Porque colocou alimento que você não queria que colocasse, e ela colocou. Ou de uma forma que você não queria que tivesse sido colocado, naquele lugar, né? Tem gente que gosta de comer arroz sobre o feijão, ou seja, coloca o feijão embaixo e depois coloca o arroz em cima. Outros colocam primeiro o arroz no prato e depois o feijão em cima. E aí se a pessoa trocar, você vai ficar bravo com ela? Por que você não foi lá fazer o seu prato? Por que você não colocou no lugar que você queria colocar? Por que você não se tornou autônomo? Não estamos criticando quem faz isso, tá? Por favor, não entenda isso. É costume, é hábito, às vezes vem de gerações. Assim, meu pai era assim, eu também sou assim, meu avô também era assim, a avó que fazia o prato dele. Tá? Não estamos criticando, não estamos falando que... Tá? Só estamos dando um exemplo prático e trazendo especialmente para o sentido espiritual. Que às vezes as pessoas ficam tão dependentes do outro que ela caminha ao ponto de ser manipulada sem perceber. Esse é o grande problema. Se Eva tivesse desenvolvido e tivesse feito uso da autonomia que ela tinha, jamais ela teria sido enganada, irmãos e irmãs. As pessoas hoje são manipuladas porque elas aceitam ser manipuladas. Essa é a grande questão. Que nós temos a carta, a epístola do apóstolo Paulo, que ela inicia ali nos princípios e vai se aprofundando e vai tornando o conteúdo cada vez mais aprofundado, e ela vai nos posicionando em Cristo. A carta do apóstolo Paulo, em especial aos Efésios, ela vai nos posicionando em Cristo. Esse sermão aqui, a posição de um crente em Cristo, que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela trata da carta do apóstolo Paulo. A questão é que as pessoas não compreendem a carta do apóstolo Paulo. Então, Deus enviou uma mensagem que nos ajuda a compreender a carta do apóstolo Paulo. A mensagem não é nada novo, diferente daquilo que está na Bíblia. A questão é que Deus precisou enviar, e é assim que Deus trabalha, através de profeta, Amós 3,7. Então, Deus enviou uma mensagem dentro do quíntuplo de Efésios, que nós tratamos disso na semana passada, do perfeito quíntuplo de Efésios. Ele enviou uma mensagem que nos ajuda a compreender a mensagem, a carta do apóstolo. Então percebe, existe o quíntuplo de Efésios, existe a hierarquia divina a respeito de níveis de conhecimento. Então nós também precisamos caminhar nesse nível de conhecimento. Nós não podemos ser imaturos, o próprio apóstolo Paulo fala disso. Nós precisamos desenvolver maturidade espiritual, inclusive no nível de conhecimento. Então, se nós ficamos ali no raso, no superficial, nós nunca vamos atingir o nível de conhecimento necessário para ter sabedoria, revelação. Percebe? Então, temos direito de nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras. Nós não precisamos ficar no superficial. Temos direito de aprofundar. E o direito de aprofundar, ele acontece a partir de que nós temos contato com o quíntuplo de Efésios. Mas a grande questão, e é isso que nós tratamos na semana passada, é que o quíntuplo de Efésios, que tem alastrado hoje por tudo quanto é canto, é quíntuplo de Efésios feito por homens.
Não é um quíntuplo de Efésios de Deus. Agora, existem aqueles que compõem o quíntuplo de Efésios ainda hoje e que caminham conforme o original. E existe o quíntuplo de Efésios hoje, o quíntuplos de Efésios para tudo quanto é lado, que não estão de acordo com o original. Então nós precisamos ter conhecimento do que é o original para poder identificar. E esse conhecimento vem através do conhecimento, do conhecer, não só a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, como de todos as outras cartas e outros conteúdos, outros assuntos que temos na Bíblia Sagrada. Porque a grande questão, e é isso que nós temos mostrado desde o início desta série, não é a palavra de Deus, é a forma que a palavra de Deus é apresentada. Então, prezados, tem muita profundidade nisso, que nós podemos aprofundar. Inclusive, estamos nos dispondo a, se há interesse por parte dos irmãos, das irmãs que acompanham esse canal, de aprofundar o conhecimento na epístola, em especial na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, nós podemos trazer uma série da carta de Paulo aos Efésios. Podemos trazer essa série aqui. Nós tratamos de capítulo por capítulo, versículo por versículo, mostrando a profundidade dessa carta, haja visto a importância dela. Então, se há interesse por parte dos irmãos, das irmãs, manifeste-se aqui através dos comentários nos vídeos, ou enviando-nos mensagem, tem link aqui que pode enviar mensagem diretamente para nós, e aí nós traremos uma série especial para nós tratarmos a respeito do livro de Efésios, da carta de Efésios. Mas se não há interesse, fica aqui a recomendação. Leia a carta de Efésios, estude a carta de Efésios, pedindo a Deus, pedindo mesmo, Senhor, eu vou começar a ler fazer a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu quero compreender. Abre os meus olhos. Irmãos, nós precisamos disso, isso não é brincadeira, isso é sério. Ou nós compreendemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ou nós vamos ficar comprando gato por lebre, sendo enganados pelo maior engano que existe hoje no espiritual, falando no sentido espiritual, que é ficar aceitando manipulações que desviam a fé do crente daquilo que é real, que é Cristo. O que mais tem hoje são sistemas, tratamos disso no decorrer dessa série, em especial na semana passada, baseado em teoria do sistema, isso é científico, e enfiou todas as religiões. E às vezes a pessoa que está lá na ponta, aquele que saiu do sistema, que montou outro sistema, como nós colocamos na semana passada, ele nem sabe disso, ele nem tem conhecimento da teoria do sistema, ele não sabe como é que um sistema funciona, ele não tem esse conhecimento. Pior, né? Porque aí vai reproduzir algo que... Mas ele reproduz perfeitamente. Perfeitamente. Se você pegar um modelo, o que é a teoria do sistema? Pegar a teoria do sistema e você medir. Olha, ele saiu de tal sistema. Como é que funciona o sistema? De acordo com a teoria do sistema. Aí ele é novo, ele acabou de sair do sistema, está atacando o sistema de onde ele saiu. Pega a teoria do sistema e vê como é que ele está agindo. Está agindo de acordo com a teoria do sistema. Ele saiu do sistema, mas o sistema não saiu dele. Por quê? Porque ele foi concebido dentro do sistema. É muito difícil quem sai de um sistema não dar origem a um outro sistema. Isso é científico. Isso é comprovado cientificamente. E aí, mas não pode misturar ciência com... Não pode misturar se nós estamos falando da palavra pura, da mensagem pura, do espiritual puro. Mas quando está tudo misturado, que quando virou sistema, misturou tudo. Aí o científico explica perfeitamente as atitudes que estão sendo concebidas ali dentro. E o que mais tem hoje é sistemas concebidos a partir da teoria do sistema. Mesmo que vem fragilizado, porque é um sistema que saiu de dentro de um sistema, que saiu de dentro de outro sistema, lá na ponta, mas é tudo sistema, está seguindo o mesmo padrão,
É só analisar, você vai ver, tá seguindo o mesmo sistema. E aí nós vamos voltando atrás e vamos voltar lá na série Você Crê na Bíblia, que é uma série que tem aqui embaixo, um link que tem aqui embaixo que leva para essa série, que vai mostrar a queda, o início de tudo. Tem uma série que nós tratamos disso, lá desde Adão e Eva. Se você pegar desde Adão e Eva e for voltando, trazendo para os dias atuais, você vai ver que tudo volta para lá. E essa teoria do sistema, ela é concebida, ela é uma unção concebida pela serpente. E nós falamos isso com segurança. Porque a teoria do sistema, ela não é para manter o bem. Irmãos, isso é profundo. A teoria do sistema, cientificamente falando, da teoria do sistema, o objetivo da teoria do sistema, ela é para manter o mal, é para manter a desgraça acontecendo, é para manter coisas que criaram escândalos, e aquilo não pode parar. Criou um escândalo nesse sistema aqui, iniciou um outro sistema aqui, vai haver escândalo aqui, porque a semente permanece. Havia corrupção nesse sistema, e daqui saíram pessoas que montaram outro sistema. A semente da corrupção, ela permanece, porque essa é a teoria do sistema. Isso é tremendo. Montou sistema, é questão de tempo. Vai ter sujeira escapando para tudo quanto é lado. Agora, por isso que é preciso tomar muito cuidado com aquilo que é levantado por Deus e aquilo que é levantado por homem. Porque aquilo que é levantado por Deus segue unção divina. A unção divina não engana. A unção divina não manipula. Agora, aquilo que é levantado pelo homem e que nasceu lá no Jardim do Éden, com a atuação da serpente, se nasceu no engano, vai chegar aqui, não vai enganar? Pelo amor de Deus, né? Lógico que vai enganar. Então, o engano, ele é cada vez maior, é cada vez mais enganoso. E as pessoas não percebem isso. E o que acaba enganando ainda mais, quando ela vem encapsulada e quando ela vem demonstrada através de dons. Mais difícil ainda de perceber. Então, parece que o que nós estamos trazendo não tem a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. Veja aqui, no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Virou sistema, sai fora do sistema, busca o original. Não sejais companheiros disso que vem de sistema, sai de um sistema, monta outro sistema. Isso é unção da serpente. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Tem profundidade em cada um desses versículos aqui. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito. Agora, irmãos, nesse sermão A Posição de um Crente em Cristo, que nós estamos deixando o sermão aqui disponível para você, aqui no parágrafo 37, está escrito aqui, qual que é o fruto do Espírito? Nós temos colocado isso aos membros da igreja, sobre o gritar, sobre demonstrações de nossos trabalhos. Mas o fruto do Espírito é primeiramente amor. Então, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é fé. Isso é o fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem este fruto do Espírito. O que as pessoas confundem é dons do Espírito. Dom de pregar, dom de cantar, dom de orar pelos enfermos, dom de expulsar demônios.
É isso que esse sermão vem trazendo aqui para nós. E aí, o que ele vem aqui no parágrafo 40 e ele nos deixa assim um alerta. Ele diz assim: nunca olhe para um homem pelo sinal das obras que ele pode fazer. Ali é onde ele não é nada. O sinal das obras é a manifestação dos dons. Mas aquela pessoa tem um dom de cura que ela coloca. Nunca duvide. Não duvide. Dom de cura é real. Tem dom de profetizar. Dom de profecia é um dom real. Tem dom de pregar, mas tem um sermão, uma clareza, a gente não tem como não compreender quando aquela pessoa está trazendo aquele conhecimento, tratando de assuntos complexos e profundos, mas tem um dom. A gente consegue compreender. Que bênção. De fato, uma bênção é um dom de Deus. É Deus quem dá as habilidades, quem dá a compreensão. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, ele trata disso. Ele fala das habilidades que ele tinha. E tudo era dom. Mas, irmãos, aí é que a gente volta para aquele assunto que nós não podemos perder. Perder esse conhecimento, essa percepção. Quando o apóstolo, ele não está falando contra os dons do Espírito. Ele está dizendo que todas aquelas habilidades são importantes. A grande questão é que nós não podemos firmar a nossa fé nos dons, na demonstração dos dons, no quanto a pessoa prega bem, canta bem, ora e as pessoas são curadas, no quanto profetiza e acontece. Isso é dom. O que nós precisamos focar a nossa fé ao analisar aquele que tem aquele dom é se aquele servo de Deus, ele tem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Se você tem acesso a esse sermão, leia esses parágrafos, pedindo a Deus que te ajude. Como nós citamos, permita para você mesmo, para você preparar o seu prato de comida, sabe? Você pegar esse sermão e você orar e pedir a Deus: Senhor, abre o meu entendimento, porque eu quero compreender esse sermão, quero compreender o que é fruto do Espírito, o que é dom do Espírito. Eu quero ter essa compreensão. É claro que é importantíssimo eu ouvir do meu pastor, do ministro, que eu gosto, que eu sigo, que eu respeito. É importante porque isso é quíntuplo de Efésios. E ainda mais se ele estiver agindo de acordo com o original. E o que é agir de acordo com o original? Esse ministro, esse servo de Cristo que está atuando ali em uma vamos dizer, das funções ali do quíntuplo de Efésios, se ele é um verdadeiro, se ele age de acordo, se ele de fato está seguindo aquilo que o apóstolo Paulo pregou, qual que vai ser a atitude dele? Ele vai falar assim, abertamente, tá? Não precisa ficar falando, sem medo. O verdadeiro, ele não tem medo de falar a verdade, ele é sincero. E ele diz assim: não olhe para o meu dom, não olhe para o quanto eu tenho facilidade para te ajudar a compreender. Não olhe para isso, porque isso é apenas um dom. Olhe para Cristo. Se você gosta do conteúdo que eu estou te trazendo, então aproveite. Ore a Deus para que me ajude a continuar te ajudando. O verdadeiro vai dizer isso. Mas não fica firmado em mim, não. Porque eu sou homem e amanhã eu posso cair e aí a sua fé vai cair também. Então não olha para mim. Não fica me colocando numa posição que eu não sou, porque eu não sou nada. É isso que a mensagem está dizendo aqui. Se você está afirmando num homem pelo dom que ele tem, você está olhando para aqui, não é nada. Porque não é dele, é de Deus. E se ele está se engrandecendo com esse dom, a qualquer momento o inimigo vai derrubá-lo. O inimigo é astuto, vai deixar ele crescer. Quando ele estiver com milhares de pessoas olhando para ele, o que o inimigo faz? Ele vai lá
a serpente, a unção da serpente vai lá, a mesma unção que levou ele a crescer, vai lá e ó, pá! Ele só serve de um instrumento para acabar com a fé de milhares de pessoas. Então, não leve uma pessoa, não empurre uma pessoa para um patamar que ela não pode estar como ser humano. Em especial relacionado a ministério. Reconheçam o dom, reconheça o trabalho que é feito, mas reconheça que é Deus que tem que estar atrás daquilo, porque se Deus tirar a mão de misericórdia daquela pessoa, ele vai espatifar e junto com ele vai todas as pessoas que estão olhando para ele. Então o verdadeiro, como identificar um verdadeiro servo de Cristo dentro do quíntuplo de Efésios? É aquele que leva as pessoas a olhar para Cristo, não para ele. Simples assim. Porque se ele estiver pregando, mas estou pregando o que Paulo pregou. Tá, mas se estiver levando as pessoas para olhar para si próprio, tá, pode estar pregando o que Paulo pregou. Assim como a serpente pregou aquilo que Deus pregou. O problema é que ela manipulou. Então a questão, irmãos, não é o pregar, não é o que está pregando, é a forma. É o como. Esse é o engano. E é aí que as pessoas não percebem. Então, o maior engano é esse. Então, não tem problema com relação. O problema não está no dom do Espírito, nos dons do Espírito. O problema está com o que aquele que tem o dom faz com o dom. É isso que esse sermão traz muito claro para nós. E aí, trazendo naquele exemplo que nós dissemos do preparar o prato de alimento, prepare o seu próprio prato de alimento. Aqui nós estamos apenas te inspirando. O sermão completo está aqui embaixo. Pega esse sermão e leia à luz da palavra. Nós estamos te inspirando, estamos nos dispondo a estudar aqui, trazer uma série sobre o livro de Efésios, mas não é para ficar, para te fazer confiar cegamente naquilo que você vai ouvir. Caso nós tragamos aqui a série da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, é apenas para te inspirar, para que você próprio ore, peça a Deus que te ajude, que abra os seus olhos, você se esforce e leia, compreenda, e assim a sua fé vai crescendo, porque o que nós mais precisamos fazer é desenvolver fé autônoma. E é como nós já dissemos aqui no canal, não é para fazer crente nômade, não. Então agora eu vou ficar em casa, vou ficar sem, não vou mais congregar, não vou mais ter pastor. Não é isso. Não é. É outra compreensão, é outro radicalismo que se criou na cabeça de algumas pessoas. Não é isso. Mas é fé autônoma. É você se posicionar em Cristo, seu irmão se posiciona em Cristo, a sua irmã se posiciona em Cristo e todos, ambos posicionados do corpo de Cristo, reúnem-se, congregam, cantam, pregam, ministram, tem companheirismo em torno da palavra de Deus. Inclusive esse é um dos assuntos que é tratado aqui. Neste sermão, a posição de um crente em Cristo que está disponível para você aqui, abaixo desse vídeo. Tá certo? Então, procure conhecer, procure compreender a importância dos dons de Cristo, a importância dos frutos do Espírito. Já tratamos disso aqui no canal. Estamos retomando, aprofundando nesta série, mas é importantíssimo que você tenha conhecimento, porque, de fato, é um ponto divisor de águas para a sua fé. Na próxima semana, nós vamos tratar de como podemos entrar em Cristo. Na verdade, já estamos trabalhando isso ao longo da série, mas vamos aprofundar um pouco mais. Como podemos entrar em Cristo, né? Como podemos aprofundar nesse posicionamento em Cristo através da sua palavra. Então, ficamos por aqui, pedindo a Deus que abençoe os nossos irmãos, nossas irmãs que estão acompanhando esta série, pedindo que o Senhor
abra a compreensão, o entendimento de cada um deles, para que sejam abençoados, libertos de toda opressão, de toda obra do mal, todo engano presente nesta era, nesses dias, de uma forma tão sutil, ao mesmo tempo de uma forma tão forte, tão enganosa, tão pegajosa. Mas o Senhor pode libertar o meu irmão, minha irmã, para que ele seja abençoado, abençoada, e que as bênçãos do Senhor, através de cura, libertação, alegria, possam ser derramadas sobre cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue vos abençoando e até semana que vem, Senhor nos permitindo. Até breve.